A minha oração, Pai, é para que ele se mova contigo, que ele seja um instrumento teu, Pai, para que ele entenda que não tem por que ficar nervoso, porque não depende dele, depende do teu espírito nele, Pai. Não é ele que vai fazer nada, é o teu espírito que vai usá-lo poderosamente para as nossas vidas. Nós abençoamos a vida do Lucas, tudo que envolve a vida dele, Pai. Oramos por ele e abençoamos. E recebemos ele como um canal teu para nossas vidas essa noite. No nome de Jesus, nós como igreja abençoamos a vida do Lucas. No nome poderoso de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos a paz do Senhor, amém? É com muita alegria estar aqui representando uma das flechas da nossa igreja que o Senhor está usando para trazer uma palavra de Deus. E quando o nosso pastor ele deu essa missão para mim de trazer uma palavra para a igreja, uma das coisas que o Espírito Santo ele colocou no meu coração foi justamente falar sobre uma jornada. Uma jornada essa onde nós todos estaremos entrando justamente com essa mudança que está tendo na igreja, nesse processo de transição. E por conta disso, eu convido vocês a entrar nessa jornada de vida com Deus, aonde nós estaremos abordando cada etapa de uma jornada, aonde como ela começa, como é o processo dela e como ela termina, tá? E eu vou usar muito a vida de um personagem bíblico que ele foi muito usado por Deus e que a partir das escolhas que ele fez na vida dele, o Senhor abençoou ele de maneira grandiosa, que é o personagem Abraão. Amém? Vamos começar essa jornada? Amém. Então, a primeira etapa de uma jornada é justamente o início dela. E o início de uma jornada com Deus, ela começa justamente com isso daqui: a convocação dele. E no caso de Abraão, a convocação dele começa em Gênesis capítulo 12, do verso 1, que diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, que era o antigo nome de Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Verso 2: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que eu abençoarem, e amaldiçoarei os que eu amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, nessa convocação, nesse chamado que o Senhor ele apresenta para Abraão aqui, que é Abraão, a gente consegue dividir em duas partes. A primeira parte é justamente a convocação em si do Senhor para Abraão, que é essa: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Ou seja, o que o Senhor estava convocando a Abraão? Para que ele saísse da sua zona de conforto. Aonde, quando a gente sai de uma zona de conforto, o mínimo que a gente sente é desconfortável. E ele fala: vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus estava o convidando para o desconhecido, algo que ele não sabia o que iria acontecer e como acontecer. Só que quem falou isso a Abraão não foi qualquer pessoa, foi justamente o próprio Deus, o nosso Pai. Aquele que, segundo a sua palavra, em Jeremias 29:11, diz que: porque eu sei bem os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar
o fim que esperais. Então, o Senhor estava convocando Abraão para o desconhecido. Só que, como diz a palavra dele, o Senhor só tem pensamentos bem a nosso respeito. Então, ele estava preparando Abraão bênçãos para caso ele seguisse isso, que é justamente a segunda parte da convocação dele, que é as bênçãos que o Senhor estava reservando para Abraão, caso ele aceitasse esse chamado, que diz aqui no verso 2 e 3. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. A primeira, eu abençoarei, o seu nome será famoso. Tem a segunda, você será uma bênção para os outros. Terceira, abençoarei os que o abençoarem. Quarta, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Quinta, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo, sendo a sexta bênção que o Senhor estava reservando para Abraão, caso ele aceitasse essa convocação dele, para que ele entrasse nessa nova jornada. E a partir disso, o que nós podemos concluir nessa primeira etapa? Para iniciar uma jornada, temos que tomar uma decisão de aceitar esse chamado. O Senhor, Ele não vai nos obrigar a nada, até porque desde o princípio Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Então cabe a nós decidirmos escolher seguir ou não nessa jornada. Uma coisa é certa, a gente sabe que o Senhor tem reservado várias bênçãos para nós. Então a gente não sabe como vai ser o processo, mas já sabe que no final essas bênçãos vão estar reservadas para a nossa vida. Amém? E a segunda etapa de uma jornada é justamente o meio dela, que é todo o processo que a pessoa ela passa por essa jornada. E aqui eu separei esse meio da jornada de Abraão em 3 partes, onde cada parte eu vou destacar um acontecimento importante que aconteceu na vida de Abraão. E a primeira parte que eu vou destacar aqui é que Abraão, em um momento da jornada dele, ele precisou ter um posicionamento de fé. E onde isso é registrado? Gênesis capítulo 15, a partir do verso 2, que diz assim: Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar o que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, esse será o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Então aqui mostra essa situação que Abraão ele já estava vendo como ficaria o final da sua vida, pois ele já era um senhor de idade, ele já estava vendo como ficaria a questão da sua herança. E na mente dele, por nessa idade ele não ter filhos, ele já estava planejando deixar a herança dele para o seu empregado Eliezer. Então, o plano de Abraão para a vida dele era deixar a herança para o seu herdeiro, para o seu empregado como herdeiro. Só que o plano de Abraão era totalmente diferente do plano que Deus estava reservando para ele. Aonde ele diz aqui no verso 4, Abraão, não é seu empregado que vai ser seu herdeiro, não. É seu próprio filho que vai ser seu herdeiro. Aonde ele, no verso seguinte, ele leva Abraão para fora e disse: olhe para o céu. Aí imagina o céu todo estrelado. Pois bem, esse será o número dos seus descendentes. Mais uma vez, ele estava lembrando Abraão da promessa que ele fez a ele lá quando ele o chamou.
E a partir disso, diz o verso 6, Abraão creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Então, Abraão aqui nesse momento, ele teve uma oportunidade de colocar a fé dele em prática, aonde para ele receber essa bênção, ele teve que ter um posicionamento. E aí você imagina, Abraão sendo um senhor de idade, casado com Sara também, que já era uma senhora de idade e ainda era estéril. Como que isso ia acontecer? E a resposta está em Romanos capítulo 4, verso 19 e 21. Quem trouxe a Bíblia? Amém. Romanos capítulo 4, verso 19 ao 21. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Então aqui nesse texto que mostra, Abraão, ele sabia da sua condição natural. Ele sabia que ele já tinha quase 100 anos, sabia que Sara não podia ter filhos, mas, como diz aqui no texto, isso não enfraqueceu a fé dele. Ele não duvidou da promessa de Deus, como nós aprendemos em Hebreus 11:1. Fé é certeza. No momento que a dúvida entra, ela anula a fé. Fé é ter ou não ter certeza. Fé é 100%. Não existe pouco de fé. A gente tem que ter fé 100%, que é o que mostra aqui. Ele não duvidou. Abraão não deu espaço para dúvida na promessa que o Senhor já tinha reservado para ele no início. Pelo contrário, a fé o encheu de poder. Por quê? Porque Abraão, ele tinha certeza, mais uma vez falando, de que Deus podia fazer o que havia prometido. E a partir disso, qual foi o resultado da fé dele? Aqui diz em Hebreus capítulo 11, do verso 11 ao 12, que diz assim: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Então, a partir disso, Abraão, ele recebeu a sua promessa, que foi o nascimento de Isaac, o filho que ele tanto esperava, filho da sua mulher que era estéril, mas com a promessa do Senhor e com o posicionamento de fé, Abraão, ele recebeu a sua promessa. E por conta disso, Jesus, ele mostra isso pra gente sobre a fé em Marcos, capítulo 11, verso 23 e 24, que diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Verso 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Abraão fez isso. Ele creu que já tinha recebido a sua promessa, se posicionou em fé
e recebeu aquilo que o Senhor tinha prometido a ele. E da mesma forma, nós também temos acesso às bênçãos do Senhor. E assim como Jesus nos ensinou, nós devemos crer que nós já recebemos, e assim tudo nos será dado. E a partir disso, qual é a conclusão que nós chegamos? Durante a nossa jornada com Deus, irão aparecer oportunidades que irão exigir de nós um posicionamento de fé para receber aquilo que Deus já preparou para nós. E a segunda parte que eu destaco na vida de Abraão foi justamente a mudança de vida que ele teve. E isso está registrado em Gênesis capítulo 17, do versículo 4 ao 5, que diz assim: Eu faço com você, diz o Senhor, esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Então aqui nessa passagem, mostra o Senhor, ele mudando o nome de Abrão para Abraão. Só que ele não somente mudou o nome dele, ele mudou o destino dele. Como assim, Lucas? Na cultura judaica, a definição de um nome que vai dar para uma pessoa é algo muito importante, porque a partir do nome da pessoa é que você define o destino dela. Quando o Senhor ele fez isso, ele não só mudou o nome dele, mudou o destino, de forma que, antigamente, ele estava com o nome de Abraão, que significa pai das alturas. Quando ele mudou para Abraão, ele mudou o nome dele, que significa pai de muitas nações. Então aqui ele mudou o destino dele para que ele fosse pai de muitas nações. Mais uma vez, concretizando a promessa que ele tinha trago para ele lá no início. E da mesma forma que o Senhor, ele mudou a história de Abraão, ele também mudou a nossa história. Como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova criatura. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ou seja, quando Cristo ele entra na nossa vida, ele muda a nossa história, a ponto de que o que nós éramos antes de Cristo nem se compara ao que nós tornamos depois dele. E da mesma forma, quando nós entramos nessa jornada com Deus, ele quer nos transformar, mudar a nossa história, assim como ele fez na vida de Abraão. E essa é a conclusão que nós chegamos. Durante a nossa jornada com Deus, ele muda a nossa história completamente, de forma que a encerramos diferente de como nós começamos. E a última etapa durante essa jornada que Abraão ele teve, que eu destaco, é justamente a provação que ele passou. E isso está registrado em Gênesis capítulo 22, do 1 ao 19, onde eu só vou ler os pontos de destaque. Então Deus disse: pega agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram junto com ele. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo.
Mas, nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. E mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Foi. Deixa eu só voltar. Tá. Então aqui, a gente vê essa passagem com uma provação que o Senhor, ele apresenta para Abraão, que era ele pegar o filho dele que ele tanto aguardou, o seu filho da promessa, para ele queimar o seu filho como sacrifício. Aí imagina como é que estava a cabeça de Abraão diante desta ordem que o Senhor deu para ele. Imagina você esperar, aguardar algo que esperou tanto pelo Senhor e Ele simplesmente te dá essa ordem. Imagina como estava a cabeça de Abraão quando ele recebeu essa ordem. Eu vou ter que matar meu próprio filho? Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Mas aí tem um segredo. E esse segredo fez com que Abraão ele seguisse com essa ordem do Senhor. Sabe qual é esse segredo? Isso está em Hebreus, capítulo 11, do verso 17 ao 19. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Agora, olha só esse destaque. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Então aqui, nesse texto em Hebreus, Abraão, ele lembrou da promessa que o Senhor tinha feito a ele. Por meio de Isaque que você terá descendentes. Então, ele sabia que Deus não ia acabar com a promessa que ele fez para ele lá no início, com a morte do filho dele. Como diz aqui no texto, Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Então, se ele sacrificasse o filho dele, ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho, trazendo ele de volta à vida. Como diz aqui, Abraão tornou a receber a morte o seu filho Isaque. E por conta disso, no verso... Deixa eu voltar aqui... No verso 3, segue a história, aonde diz aqui que Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Então ele seguiu a ordem do Senhor. Ele colocou
a vontade de Deus acima da vontade dele. Aonde, mesmo ele não querendo seguir com essa ordem do Senhor, ele sabia o que o Senhor estava reservando para ele, porque ele tinha fé de que mesmo se matasse seu filho, ele poderia trazê-lo de volta. E assim ele seguiu, e ele foi, no momento que ele foi matá-lo, o anjo do Senhor o chamou. E aqui anjo do Senhor está em letra maiúscula, porque foi o próprio, que representa o próprio Deus vindo na forma de um anjo para avisar Abraão, onde ele chegou e falou: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Então aqui o Senhor mostrou que Abraão ele passou por essa provação que o Senhor o colocou com vitória, aonde por conta disso que ele fez, por ter passado por essa provação, o Senhor mostra para ele o que ele recebeu. E aqui ele fala: eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos da areia da praia do mar. Mais uma vez, concretizando a promessa que ele fez no início. E aqui ele fala mais: eles vencerão os inimigos. E aqui ele fala: por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Essa bênção que o Senhor mostra aqui para Abraão, ele tinha falado lá no início, mas ela só aparece aqui. O que isso mostra para a gente? Existem certas bênçãos que o Senhor ele reserva para nós durante a nossa jornada. Entretanto, para termos acesso a elas, nós temos que mostrar para o Senhor que nós estamos prontos para receber essas bênçãos que Ele tem reservado para nós. E para isso, é necessário que nós tenhamos maturidade para recebermos essas bênçãos. É como um exemplo que já foi dito aqui no púlpito. Imagina você dar uma nota de R$100 para uma criança de 2 anos. Ela vai saber o que fazer com uma nota de R$100? Não. Ou vai rasgar, ou vai desenhar, ou vai jogar fora. Mas ela não vai saber usar ela para o propósito que ela foi destinado. Agora, dá uma nota de R$100 para um adulto de 20 anos. A pessoa, você não sabe o que ela vai fazer, mas pelo menos você sabe que ele vai usar para o propósito que ele foi designado. E qual a diferença de uma criança de 2 anos para um adulto de 20 anos? É a sua maturidade, onde durante a sua vida ele amadureceu a ponto de saber o que fazer com essa bênção. E assim, Deus, Ele nos prova para saber como que nós estamos em termos de amadurecimento. E é por conta disso que em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Por quê? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então aqui Tiago ele nos mostra que a aflição, provação, ela não vem para nos matar não. Ela vem justamente para nos testar, para saber se estamos prontos para aquilo que Deus está nos reservando. E aqui ele fala que essa provação nos produz perseverança, a fim de que nós sejamos maduros, ou seja, para que nós tenhamos maturidade para receber aquilo que Deus tem separado para as nossas vidas. E assim, qual a conclusão que chegamos? Quando as provações vierem na nossa jornada, nós devemos confiar em Deus, como Abraão fez. Ele confiou em Deus e no seu poder, para conseguirmos passar por elas, gerando perseverança
e maturidade. E, no final, nós temos justamente na jornada o fim dela. Eu já peço já para o Ministério de Louvor subir. Aonde, em Abraão, como Abraão terminou a sua jornada? Desse jeito. Abraão já estava bem velho. E o Senhor Deus o havia abençoado no pouco. Abençoou no médio. Abençoou no muito? Não. O Senhor o abençoou em tudo. E tudo no grego é tudo. Então, o Senhor, Ele cumpriu com tudo aquilo que Ele tinha dito para Abraão, aonde desde do início da sua jornada, todas aquelas bênçãos que o Senhor tinha reservado para ele, Ele o abençoou. De forma que, vou ler aqui novamente, as bênçãos que o Senhor tinha reservado para ele. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. O Senhor cumpriu. Eu abençoarei, o seu nome será famoso. Ele cumpriu. Você será uma bênção para os outros. Ele cumpriu. Abençoarei os que o abençoarem. Ele cumpriu. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Ele cumpriu. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. E aqui, essa última parte é relatada na carta aos Gálatas, versículo 3, do 6 ao 9, que diz assim: lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Então aqui fala, os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem, que somos nós, são abençoados da mesma forma que ele foi. E em Gênesis 25:7, que fala dos últimos momentos de Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão viveu uma vida longa e feliz. E aqui, qual a conclusão que chegamos? Quando chegamos ao final da nossa jornada com Deus, Ele cumpre com a sua promessa, nos abençoando em todas as áreas da nossa vida. E aqui, como o nosso pastor já falou, nós estamos debaixo de uma unção. A unção da mudança, da transição. E esta unção, ela tem o poder de atingir não só uma área, mas todas as áreas da nossa vida. Mas, da mesma forma como Abraão permitiu que essa bênção, essas promessas que Deus alcançou a vida dele, nós também temos que permitir que o Senhor tenha acesso a todas as áreas da nossa vida para que Ele possa transformar cada uma delas, assim como Ele fez na vida de Abraão. E para fechar, eu deixo esse slide. Deus tem nos chamado para essa jornada, que vai exigir de nós, cada um, a decisão de aceitá-la, de termos um posicionamento de fé e confiança em Deus durante as provações, para que assim recebamos as bênçãos de Deus prometidas para nós em todas as áreas da nossa vida. Então, aceitem a essa convocação do Senhor para aquilo que Ele tem preparado para a sua vida.
A gente não sabe como vai ser o processo, mas a gente sabe que o Senhor, como tinha dito no início, Ele tem o melhor para nós. E Ele tem grandes bênçãos reservadas para a nossa vida. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Confundir